Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus. E aos irmãos, você que nos acompanha, que cultua conosco aí da sua casa, que o Senhor também te abençoe na noite desse dia. Privilégio sempre poder estar na casa de Deus, reunirmos-nos como igreja para louvar o Senhor e celebrar por tudo que Ele tem feito por nós, em nós e também através de nós. Que o Senhor seja sempre louvado e exaltado nas nossas vidas. Convido os irmãos a abrirem aí a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 8. Você pode abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia. Diz assim o texto: Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Nós estamos trabalhando nesse mês de maio, como costumeiramente trabalhamos aqui em nossa igreja, mês da família, e a temática deste mês é famílias que influenciam a sociedade. E na oportunidade desse dia, nós falaremos sobre famílias que influenciam a sociedade, conciliam trabalho e descanso. Nós estamos vivendo um tempo em que talvez muitas pessoas já estão cansadas até mesmo de descansar, por causa do lockdown, fecha coisas, abre a igreja, fecha a igreja, trabalha de home office ou trabalha presencial, vai para a escola ou assiste a aula de casa. E aí a gente acaba tendo um período maior de descanso nesse tempo, ou maiores oportunidades de poder estar em casa com a família, descansando. E talvez alguns já estejam cansados de descansar, né, Ana Lúcia? Já ficou estafado, não aguento mais ficar em casa. E a gente também, a nossa geração, o nosso momento histórico, como nós estamos vivendo a pós-modernidade, a gente vive esse tempo em que tudo precisa ser muito acelerado, tudo muito corrido, as coisas são muito dinâmicas, acontecem numa velocidade que às vezes nós não damos conta de acompanhar. As empresas e indústrias têm um prazo muito rígido para cumprir os seus objetivos, entregar seus produtos, importar ou exportar mercadorias para que as coisas continuem funcionando. E aí os chefes, supervisores ficam aí na cola: você precisa produzir, produza rápido, porque eu não tenho tempo de esperar, e etc. E quanto menos tempo de descanso tiver, melhor para essa pós-modernidade, porque quanto menos se descansa, mais você trabalha. E quanto mais você trabalha, mais você produz. E aí a economia vai girando, as coisas vão acontecendo. Mas não é isso que Deus estabeleceu para nós. Não é isso que está na Bíblia, não é isso que foi estabelecido. Não é esse o propósito de Deus para a raça humana. E a gente sabe que essas coisas acontecem, e elas têm acontecido e acontecem por causa do pecado.
todo esse senso de urgência, esse desespero, essa pressa, essa necessidade de querer sempre mais e trabalhar cada vez mais, descansar cada vez menos para cumprir e alcançar objetivos, tudo isso é resultado da queda. O homem, quando caiu, ele realmente caiu e caiu com força. E aí ele trouxe todas essas consequências que nós colhemos hoje. Mas o propósito do Senhor é que haja um tempo para o descanso. E aí hoje ainda é quarta-feira. E aí quero que você pense aí consigo no seu lugar, e você que cultua conosco de casa, pense aí no seu lugar. Você já teve algum tempo de descanso essa semana? Você teve um tempo de descanso nesses primeiros 12 dias do mês? Você já descansou? Já sentou em algum lugar? Já esqueceu de tudo que precisava ser feito e ficou apenas respirando? Você já fez isso, ou você continuou trabalhando mesmo no dia de folga, mesmo quando você podia estar descansando, aproveitando a família, você continuou produzindo, continuou fazendo coisas? Nós precisamos descansar. E aí é muito interessante, na equipe ministerial a gente conversa muitas coisas, e quando me foi passado esse tema de hoje, aquele ditado assim que, sabe quando a carapuça serve? É o meu caso, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de descansar, muito grande. A folga da equipe ministerial aqui na igreja é sempre a segunda-feira, e às vezes costuma na segunda-feira eu estar aqui, chegando 8 horas da manhã, indo embora às 5 horas da tarde, como se fosse um dia de trabalho mesmo. Acabo trabalhando até na folga. E se eu não venho aqui, acabo trabalhando na minha casa, fazendo coisas do Ministério de Juventude na minha casa. Então, acabo não tirando muito o período de descanso. Então, confesso o meu pecado, orem por mim, porque eu também acabo não descansando tanto que deveria, ou o que precisava. E a gente acaba não descansando mesmo porque a gente sempre quer mais. A gente sempre quer honrar os compromissos, a gente sempre quer cumprir os prazos, a gente quer fazer valer aquilo que está sendo depositado em nós. E a gente vive nessa cultura em que é quase que um absurdo descansar. A gente vive numa cultura que é errado você esquecer de tudo, esquecer que você precisa cumprir metas, esquecer que precisa entregar algo no prazo. Nesses grandes conglomerados empresariais, descanso é quase um absurdo. E a gente tem trazido isso aos poucos, de forma, às vezes, imperceptível, discreta, mas nós temos trazido isso para a nossa realidade. Nós não temos descansado. E a gente acaba cometendo um pecado contra o Senhor, porque foi o Senhor que disse que nós precisamos descansar. E aí as irmãs que são responsáveis pelo lar, vocês já descansaram essa semana? Já descansaram nos últimos 12 dias? Já deixou a sala para ser varrida no dia seguinte? Eu falei, não, hoje eu não vou fazer isso não vou varrer a copa, não vou varrer a sala, vou deixar isso para amanhã, não quero saber de nada disso. Ou você é daquele tipo de senhora que eu não aguento ver isso na minha frente, eu preciso limpar isso aqui, senão eu não vou ter paz na minha alma. Quem conhece alguém assim? Na minha casa tem uma pessoa assim. Esse desespero de não pode deixar para depois. Nós precisamos descansar. Nós precisamos descansar. E é interessante, a gente conversando ainda, nós sabemos, né? Não é segredo para ninguém. A nossa querida irmã Ana Lúcia, ela está assim,
no desejo imenso de voltar para o Guiné, para sua terra, para o seu povo, como ela mesma já disse algumas vezes. E muito provavelmente esse tempo aqui que ela está passando é o tempo que Deus falou assim, não, em 2020, 2021, a Ana Lúcia vai descansar. Ela vai ficar quietinha lá com a família dela, lá no Brasil, e eu vou dar conta, como Deus sempre dá, vou dar conta do restante, né? Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que nós não precisamos morrer pela igreja, porque Jesus já fez isso. Nós não precisamos morrer pela igreja, porque Jesus já morreu por ela. A morte de Jesus é suficiente. Mas nós sempre nos envolvemos mais e mais e esquecemos de descansar. E o texto que nós lemos, ele é um mandamento, ele não é uma sugestão. Deus não deixou assim, olha, se você quiser, se você tiver um tempo, se por acaso não tiver mais nada para fazer, deita ali na rede, entendeu? Vai ouvir a Itatiaia, tira um cochilo. Não é uma sugestão, não é um pedido, é uma ordem. Deus mandou descansar. Deus manda a gente descansar. E quando nós desobedecemos essa ordem, nós estamos cometendo um pecado contra o Senhor, porque é um mandamento. Não descansar é um pecado. E a gente não reflete sobre isso. Não pensa que o fato de não descansarmos também é um pecado. Quando eu não paro para refletir, para respirar e ser grato a Deus pelo que eu já fiz nos dias anteriores, pela semana de trabalho, eu estou sendo ingrato, eu estou pecando contra Deus. E aí, logicamente, todos nós precisamos trabalhar, todo mundo precisa cumprir com as suas obrigações, seus objetivos, mas nós precisamos descansar. Os irmãos que vão no sítio Piba toda segunda-feira são mestres, a gente precisa aprender com esses irmãos, né, pastor Sadson? Lá, mal pega internet, lá ninguém vai, não tem os problemas, ficam lá conversando, aproveitando a vida, rindo, estão descansando. E a gente precisa aprender, eu, Wesley, também preciso aprender a descansar. Às vezes, na minha casa, assim, no banho eu me pego pensando, nossa, a gente podia fazer a gente podia fazer isso por Geração Timóteo, culpa da Juliana. A gente podia fazer isso por Geração Timóteo, pensar um negócio assim para os jovens, para os adolescentes. Aquela pressa de querer fazer as coisas. E a gente fica muito angustiado porque a pandemia não deixa a gente fazer nada. Mas a gente quer viver acelerado. Nós precisamos descansar. Precisamos contemplar as maravilhas de Deus também nesse tempo de descanso. Quando nós descansamos, nós estamos também cultuando a Deus. O descanso também é uma forma de culto. E por que Deus mandou que o povo descansasse? Já parou para pensar nisso? Por que Deus colocou entre os 10 mandamentos uma ordem para que eles não fizessem nada? É curioso pensar que Deus estabeleceu uma lei em que você tem que tirar um dia para não fazer nada. E Deus fez isso com o objetivo de que o povo celebrasse, se renovasse, por causa de todos os anos que eles foram escravos no Egito. Aproximadamente 460 anos como escravos, sofrendo, trabalhando, todos os dias, de sol a sol, construindo tudo lá no Egito, servindo os egípcios. E aí Deus entende que vocês precisam. Então eles já estavam acostumados a
viver acelerados, a trabalharem o tempo inteiro. Deus viu que eles precisavam descansar. E nós precisamos trazer isso para a nossa realidade, para a nossa cultura. Nós precisamos criar a cultura do descanso. Você precisa criar a cultura do descanso na sua casa. Vai aproveitar seus filhos. Vai brincar com seus filhos. Vai namorar com a sua esposa. Vai passear com a sua família. Vai jogar videogame com seus filhos. Vai saber qual é a cor favorita deles. Vai visitar algum parente, algum amigo, alguém da sua família. Tire esse tempo para que você reflita e esqueça dos problemas. Nós precisamos trazer e criar essa cultura do descanso. E como eu disse, o descanso também é uma forma de cultuar ao Senhor. E como que nós podemos cultuar ao Senhor com o descanso? Porque quando nós descansamos, nós estamos obedecendo, nós estamos sendo obedientes a Deus. E nós temos a oportunidade de sermos gratos por tudo que o Senhor fez. Às vezes na correria nós não temos tempo de parar para pensar e sermos gratos pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas durante a semana. Não é nem durante o ano ou durante o mês, é durante a semana. E o tempo de descanso é a oportunidade também que temos para poder refletir. Nossa, Deus foi muito bom comigo nessa semana. Deus foi muito bom com a minha família nessa semana. Nada faltou na minha casa. Deus tem cuidado de nós. Deus tem provido todas as coisas para mim e para a minha família. E celebrar a criação do Senhor. Ver como que o céu é bonito, como que o sol é poderoso. Ver as grandezas de Deus na sua criação. A gente passa pela vida despercebido disso tudo. Ver a grandeza de Deus no sorriso de uma criança, nas brincadeiras com os filhos. A gente tem uma mentalidade muito religiosa, quase farisaica. E a gente não percebe a grandeza de Deus no sorriso de um neném, na brincadeira com o filho, na companhia da esposa, na companhia do marido, ou simplesmente no poder dormir e acordar. Nós precisamos lembrar que o descanso, ele é ensinado pelo Senhor. O descanso, ele é uma ordem do Senhor e nós precisamos cumprir. Nós pecamos quando não descansamos. Nós ficamos muito desesperados. E o Salmo 127 e o versículo 2 vai dizer que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. E aí eu quero que você vá comigo lá, no Salmo de número 127. Quero que você vá lá. Salmo 127 e o versículo 2. O salmista, ele diz o seguinte: é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Quero que você grave isso no seu coração, na sua mente. Todos nós, inclusive eu, Deus cuida de nós enquanto dormimos. Ah, Wesley, mas as contas não param. As contas chegam, os compromissos chegam, preciso manter minha família. Eu sei disso tudo, todos nós precisamos fazer isso. Mas é o Senhor que provê todas essas coisas enquanto dormimos. Enquanto dormimos, o Senhor renova nossas forças para o dia seguinte, para nós darmos continuidade a tudo que precisa ser feito. O Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Então, meu irmão, quero te incentivar a dormir. Quero te incentivar a dormir. E a dormir bem. A dormir com vontade.
quero te incentivar a dormir. Porque Deus cuida da sua igreja, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Deus não está relapso ou desatento. Deus cuida. Enquanto você está dormindo, Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe do que você precisa, do que a sua família precisa. Nós precisamos lembrar que o objetivo desse mandamento não é o dia. Nós pensamos que o único dia para descansar é o sábado. Não é o sábado. O sábado é apenas um dia que foi estabelecido, mas você pode ter o seu sábado durante a semana. O sábado aqui na equipe ministerial é a segunda-feira. O pastor Lélio não abre mão de ir para o sítio na segunda-feira, o que é muito bom. Mas você pode ter o seu sábado. O seu sábado pode ser na terça, pode ser na quarta, pode ser o dia que é a sua folga no lugar que você trabalha. Mas aproveite o seu sábado, honre ao Senhor com o seu descanso, cultue ao Senhor com a sua tranquilidade, com o seu descanso. Aproveite o seu sábado. Nós não precisamos necessariamente esperar o final da semana e ter o sábado literal para descansarmos. Você pode ter o seu sábado. Cultive junto com a sua família a ideia de que todos os dias da semana são dias do Senhor. E aí quando o Senhor diz que o sábado é santo, e aí nós sabemos, e eu quero relembrar com os irmãos, que santo significa ser separado. Então Deus separou um dia para que você o cultue com o seu descanso. Você pode ler a Bíblia com sua família, você pode fazer um culto doméstico na sua casa com mais tranquilidade, sem pressa. Você pode orar com seus filhos, com suas filhas. Você pode ter um tempo de adoração com a sua esposa, com seu esposo. Então, nós não podemos desobedecer esse mandamento de descansar. Vai assistir um filme, vai jogar videogame, vai fazer alguma coisa, vai fazer tricô. Vai ensinar os meninos a tocar bateria, pastor Sados. Sair correndo com eles por aquele quintal enorme lá. Vamos aproveitar essa oportunidade e obedecer esse mandamento e descansar. Nós devemos adorar ao Senhor nisso. E aí alguns conselhos práticos para que você descanse, para que você pratique essa cultura do descanso. Agradeça sempre a Deus pelo trabalho que Ele tem dado a você e a sua família. Seja muito agradecido ao Senhor. Muito agradecido ao Senhor, porque o Senhor é muito bom. O Senhor continua cuidando de você. Cultive um espírito contemplativo. Então tire esse momento para apreciar a grandeza de Deus nos seus filhos, na criação do Senhor, no cuidado do Senhor com a sua vida, com a sua família, em tudo que o Senhor já fez. Como diz uma canção antiga, tire esse tempo de descanso e, como diz a canção, conte as bênçãos que o Senhor já fez. Conta uma a uma, todas de uma vez, e você ficará surpreso com o tanto que Deus já fez. Aproveite esse tempo de descanso para honrar ao Senhor com o seu fazer nada. Tenha pausas durante o dia, horário de almoço, horário de café, tenha essas pausas. Nós não somos robôs, não somos máquinas, somos seres humanos. Uma hora essas coisas param de funcionar, uma hora começa a dar defeito. Uma hora as vistas
não funcionam tanto, o cérebro diz uma coisa, mas o corpo diz outra. Então, vai descansar. Não despreze as suas férias. Tire as suas férias. Vai viajar com a sua família. Se você não pode ir longe, mas vá para algum lugar. Aproveite as suas férias. Esqueça de tudo e aproveite as suas férias. E cultive o ócio criativo. O ócio é aquele momento em que você não está fazendo nada, mas surgem ideias. Eu tive a ideia de fazer um musical assim, tipo da Broadway lá na Piba. Então eu vou anotar isso para quando a gente estiver podendo fazer aquele negócio assim internacional. Então aproveite o ócio criativo, anote as ideias. O que eu posso fazer em Guiné quando eu chegar lá? Quais as novidades ou ideias criativas que eu posso levar para a obra missionária lá? O que eu posso fazer de diferente e impactante na capelania da Escola Batista? Essas ideias surgem nesses momentos de não estou fazendo nada. E por último, participe dos cultos dominicais com alegria e não transforme o domingo num peso religioso. Eu preciso ir na igreja. Meu Deus. Mas venha animado para celebrar ao Senhor que te possibilitou a semana e te deu um tempo para descansar. E aproveite esse tempo de comunhão com a igreja, cultue ao Senhor com o corpo de Cristo, adore ao Senhor com o corpo, não perca essa oportunidade de cultuar ao Senhor com a comunidade. Não existe igreja sozinho, não existe igreja individual, a igreja é um corpo, a igreja é uma família. Nós precisamos sempre relembrar essa verdade. O descanso, ele é uma janela no tempo que se abre para que a gente respire e aproveite tudo que Deus tem feito. Nós precisamos descansar. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graças por essa palavra e pelo poder do Senhor, e nós pedimos que o Senhor nos ajude a realmente descansarmos, a tirar esse tempo para cultuar ao Senhor com o descanso que o Senhor proporciona a nós. Cultuar ao Senhor com a nossa vida em descanso, em reflexão e contemplação ao Senhor e às suas maravilhas. Ajude a todos nós a cumprir esse mandamento, a sermos obedientes a essa sua ordem, a esse seu mandato. Nos ajude a descansar, confiando que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. O Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Louvamos o seu nome por isso, em nome de Jesus. Amém.